E aí, tudo bem? Por anos diziam pra gente que o criador do Batman era o Bob Kane. Mas já faz um tempo que a gente descobriu que outra pessoa co-criou o personagem e mais. Vieram da cabeça dela os conceitos mais legais relacionados ao Batman. Tô falando do Bill Finger, claro. Nesse vídeo eu vou conversar com o Eduardo da Silva Pereira, que escreveu o livro Bill e Bob, os criadores do Homem-Morcego, que conta toda a história por trás da criação do Batman. O Eduardo já escreveu outras coisas relacionadas a quadrinhos, como A Noite em que a Marvel Fez o Mundo Chorar, que conta os bastidores por trás da morte da Gwen Stacy. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Não sei se você já está seguindo a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Vai lá, porque tem um conteúdo bem legal. Vamos lá, vamos conversar com o Eduardo. Eduardo, bem-vindo ao HQ Você Precisa Saber. Eu que agradeço pelo convite, né? E vai ser um ótimo papo. Então, Eduardo, como é que o Bob Kane e o Bill Finger se conheceram? Eles já tinham feito coisas juntos antes do Batman? Eles eram amigos? Como que era a relação entre eles nesse começo? Eles já se conheciam. Em março ou abril de 1938, se conheceram numa festa, né? O Bill Finger trabalhava como vendendo sapatos, né? O Bob já trabalhava na National, futura DC Comics, né? E uma noite, deve ter sido uma sexta-feira à noite, mais ou menos, ou de abril, ou de março ou de abril de 38, eles se conheceram. O Bill falou pro Bob nessa conversa que o sonho dele era ser escritor. Aí ele chamou para ele ser o escritor fantasma, porque o Bob Kane já tinha, na Adventure Comics, já tinha uma história em quadrinho que ele desenhava, né, mas não sabia fazer bem os roteiros, chamou ele para ser o roteirista. Ou seja, um ano antes do Batman ser criado pelos dois, eles já se conheciam. E como se deu o processo de criação do Batman? É verdade que os aspectos mais interessantes do personagem foram trazidos pelo Finger? A iniciativa de criar o personagem foi do Bob Kane? Porque eu li que tinha uma pressão, né, da editora para se criar outro super-herói de sucesso como Superman. Mais ou menos em março de 39, quase um ano de trabalho juntos, o Bob Kane falou com o Vince Sullivan, que era o editor-chefe da National e o editor do Superman. E parece que o Vince falava para todos os garotos, né, que trabalhavam lá na editora, assim, cara, a gente tem que criar um personagem que seja tão ou igual ao Superman, né, em sucesso, em tudo. E isso chamou muita atenção do Bob. O Bob disse, numa entrevista em 89, né, que ele foi falar com o Vince Sullivan e perguntou quanto é que os meninos do Superman ganhavam. Ele queria ganhar o igual. Isso foi uma conversa numa sexta-feira. Basicamente numa sexta-feira. Eu sei que ele disse que na segunda-feira ia apresentar um personagem por Vince Sullivan, o editor, que seria tão ou melhor que o Superman. E nessa história, ele chega na casa dele, na casa dos pais dele, no caso, que mora com o pai e a mãe dele, o Bob Kane, e ele encontra no chão um jornal que era que tinha um quadrinho do Flash Gordon. E ele, em cima desse quadrinho do Flash Gordon, e com referência ao Superman, faz aquele primeiro rabisco do Batman. Ele tinha o nome Batman separado, Bat e Man separado. Aí ele telefona pro Bill, isso no sábado. Aí o Bill vai lá na casa dele e diz assim, cara, me mostra esse seu personagem. Aí o Bill logo associou ao nome Batman, né, Homem-Morcego. Aí o Bill trocou tudo, disse, o cabelo louro, não, vamos colocar aqui um capuz, vamos colocar... Aí o Bill mostrou para ele na National Geographic, né, umas asas de morcego, que ele tinha desenhado, umas asas parecidas, mas não era de acordo. Aí o Batman nasce desse ponto. Quando o Vince Sullivan recebe o desenho do Batman na segunda-feira, ele não recebe daquele Batman louro com a camisa... com aquele colão vermelho. Ele recebe o Batman que a gente conhece bem, né? Com o morcego no peito, com o capuz e tudo. Como o Bill era o fantasma, então não tinha a ver falar. O Bob pagava diretamente pro Bill. O Bill cria o conceito visual do Batman.
Mas quem cria o nome é o Bob Kane, realmente o Bob criou o nome. Na segunda-feira é aceito, e o Vince Sullivan fala assim pro Bob, Bob, o personagem vai aparecer numa revista chamada Detective Comics, o número 27. O Bob fala pro Bill, o Bill já pensa, então, se é uma revista em quadrinhos de detetive, o Batman vai ser um detetive. Aí nasce aquela primeira história dele, do Batman, né, que aparece até o comissário Gordon, que é contra a quadrilha dos químicos, né? Pronto, assim nasce a lenda Batman. Caramba, demais. E tem essa história que a asa que o Bob Kane tinha criado era baseada numa arte do Leonardo da Vinci, mas depois o Bill Finger sugeriu essa capa que a gente conhece hoje. Teve essa história? Teve sim. Mas na realidade, essa história do Da Vinci, ela aparece mesmo em 1989, quando o Bob cria o Batman de Me. Como o Batman de Me, Batman e Eu, né, do Bob Kane, que é a autobiografia do Bob Kane tinha que dizer que ele teve referências para criar o Batman. E na realidade, ele não teve. Por quê? Ele coloca nessa mesma biografia, autobiografia dele de 89, uns desenhos de 1934. E o Batman foi criado em 39. Ele já disse que tinha o Batman já guardado, já na manga, para soltar no momento certo. E o Bill Finger, em 65, dá uma entrevista falando sobre essa história, que ele apresentou um personagem que parecia muito Superman, que era inspirado no Flash Gordon, né, no caso, e o Bob e o Bill era um cara muito de referência. Ele tinha um livro de referência, chamado Livro de Truques, que ele guardava referência de tudo. E foi em uma dessas referências que ele deu a capa. Porque realmente o Bob tinha desenhado umas asas de morcego um pouco mal feitas, né? Aí ele deu a ideia da capa, mas em forma de asa de morcego. Como o Bob não sabia desenhar asa de morcego, ele mostrou a revista National Geographic, que era só sobre morcegos, e viu, ó, eu quero a capa desse jeito. Aí o Bob fez a capa, e na segunda-feira, como eu falei, ele apresenta o Vince Sullivan só o desenho do personagem, né? Então o nome do Bill Finger nunca apareceu nos créditos naquela época? Apareceu não, ele só veio aparecer em 1940, quando o nome dele é associado ao primeiro Lanterna Verde, que a editora descobriu ele foi contratado diretamente pela editora, né, pela National, cultura de DC Comics, né, no caso, e aí o Martin Nodell apresentou um personagem chamado Lanterna Verde. É tanto que no interno do primeira aventura do Lanterna Verde da Era de Ouro, né, o Alan Scott, ele aparece como co-criador. Aparece criado por Martin Nodell e Bill Finger. Agora, no Batman mesmo, ele nunca apareceu. No Batman, realmente, ele nunca apareceu. Nem na revista Batman, de 40, e nem na revista Detective Comics, da número 27 em diante, né, que as histórias do Batman apareceram. O nome dele nunca foi correlacionado à criação do Batman. E existem relatos de como era a relação do Bill Finger com isso? Se ele era um cara revoltado com a situação, ou se ele era conformado? E quem começou a tentar trazer a verdade à tona e a exigir que lhe fossem dados os créditos? Isso daí é uma ótima pergunta, Rafael. A questão, ele nunca se incomodou. Eu consegui, agora, recentemente, como é que chama? Uma dedicatória que ele fez quando ele trabalhou no Exército Americano, fazendo roteiros para o Exército Americano, em 67, depois que ele foi demitido da DC Comics, né? A DC demitiu todo mundo porque teve uma greve de roteiristas. E ele sabia que o papel dele era ser Ghost. Realmente era ser... É tanto que ele fala assim na dedicatória que eu traduzi. Para um amigo tal do criador Ghost do Batman. E é uma revista do Pinguim, sinal. É uma revista em quadrinho do Pinguim que ele faz a dedicatória pro cara. Tanto que foi o último documento que eu consegui descobrir sobre que o Bill, pela primeira vez eu descobri que o Bill nunca ficou chateado por ser o fantasma do Batman, né? No caso, o escritor fantasma de Batman. Até porque, Rafael, nem ele, nem o Bob Kane acreditavam que o personagem seria tão duradouro e ia se tornar um ícone, um mito da cultura pop. Eles não tinham essa noção, porque um ano durante o trabalho do Bill com o Bob,
os personagens que eles criaram juntos e trabalharam juntos nunca deram certo, né? Então eles achavam que o Batman era mais um personagem, somente isso, que ia durar 5 anos, pronto, e aí ia acabar. E sobre a questão do reconhecimento do Bill, isso daí é uma questão. Em vida, o Bill nunca quis ser reconhecido como o criador do Batman. Apesar que ele, em 65, numa Comic Con de Nova York, ele foi entrevistado e foi gravada a voz do Bill Finger, que está bem gravadinha, ele falando que criou o Batman. E ele falava por seus parentes, filho, esposas, amigos, crianças que ele encontrava, que ele sempre dizia que era o criador do Batman. Mas, de fato, legalmente, ele nunca na vida, nunca, jamais meteu um processo contra o Bob Kane, reivindicando os direitos autorais. Depois da morte dele, foi que o filho, o Fred Finger, e ele morre em 74, aí o Fred é que começa uma luta junto com a segunda esposa para tentar o reconhecimento. Tanto que em 89, a segunda esposa, junto com o Fred, conseguem mais ou menos mexer com a imprensa dos Estados Unidos, né, a imprensa americana, e tentam fazer com que o Bill seja reconhecido. Só porque o Bob tinha um contrato que ele fez em 45, um segundo contrato, que só ele poderia ser dito que era o criador do Batman. É tanto que hoje em dia, quando a neta, através de um impulso do Mark Nobel, que é o principal, o primeiro, como chama, o primeiro biógrafo do Bill Finger nos Estados Unidos, o primeiro biógrafo no mundo, o Mark Nobel, ele consegue fazer com que a Atena processe a DC Warner e consiga os direitos autorais, né? Direitos autorais não, direito de ter o nome do Bill Finger ao lado do nome do Bob Kane. Só porque acontece uma velha e boa questão. Mesmo ela conseguindo o nome lá, de coautoria, você pode notar, Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. Batman, criado por Bob Kane com Bill Finger. Esse com fala que ele deu uma ajuda, não que ele é o co-criador do Batman, né? Isso fica muito assim, muito aparente, né? É tanto que ela não ganha os royalties que a família do Bob Kane ganha. O Bob morreu em 98, o Bill morreu em 74. Ela ganha, tipo assim, $30 mil por causa de um filme do Batman, ou de uma série, $40 mil, assim, fechadinho. E ganha também as entradas para assistir o filme gratuitamente, né? Tipo assim, ele meio que tá o nome lá, mas é o Con, né? É o co-criador Con. Criou com Bob Kane. E o Fred Finger, o filho do Bill, morreu em 1992 por complicações do vírus da AIDS. Eu queria saber sobre a questão financeira. Nos anos 60, 70, o Batman teve vários auges de popularidade. O Bill Finger estava vivo ainda. Mesmo assim, essa questão de não receber nada nunca incomodou o Bill Finger? O que ele fazia na época? Ele tinha uma vida estável? Cara, o Bill era meio descontrolado. O Bill, em 1948, 47, 48, ele trabalhava para 5 principais editoras dos Estados Unidos de quadrinhos. Trabalhava para Fawcett Comics, Mary Marvel, trabalhava para Marvel Comics, Timely na época, né, fazendo All Winners, que era um grupo de super-heróis, que era Capitão América, Namor, os personagens principais da Marvel da época, né? Da Timely na época. E ele também fazia trabalhos por fora também. Em 1950, o Bill Finger conhece um cara chamado... um amigo, assim, trabalhava uma mulher lá na como é que chama? Na National, e essa mulher apresentou o marido, que era o Sinclair. O Sinclair trabalhava com roteiros para rádio e futuramente roteiros para TV também. Então, esse momento X, o Bill começou a trabalhar fazendo roteiros para quadrinhos, cinema, TV e rádio. Agora me diga uma coisa, o que aconteceu com o dinheiro? Pelo que a Portia Finger, a primeira esposa dele, falou, o Bill era um descontrolado. Ele não tinha controle do dinheiro, gastava tudo.
Gastava tudo, tudo, tudo mesmo. Tanto que o final de vida dele foi devendo um aluguel de um apartamento que ele alugou. Ó, o Bill nunca comprou um apartamento de fato para ele, nunca na vida inteira. Não aprendeu a dirigir, por algum modo, algum fato da vida dele, ele não quis aprender a dirigir. E ele era uma pessoa desequilibrada financeiramente. Ele não sabia se controlar. Por isso que ele não se importava muito com o dinheiro do Batman. Assim, o dinheiro que o Batman gerava. Já o Bob Kane, não. Capitalizou o Batman de todos os jeitos possíveis. A primeira série do Batman live action, digamos isso, é uma série de 43. Depois vai ter uma de 48. Depois ele vai assinar um contrato em 65 para fazer aquela Batman, o Batman de Robin, né? Que é com Adam West e Burt Ward, né? No caso, Isso. aquela série muito cultuada. 66, depois, né? 66, exatamente, o Batman 66, o Batman 66. Mas aí as questões é essa. O Bill Finger nunca, de fato, quis lutar. É engraçado uma coisa. Quando o Bill Moore falece em 74, 18 de janeiro de 1974, começa a criar um termo em cima do Finger chamado fingerismo. O que é isso? É o otário que nunca buscou, que sempre soube que o personagem principal era dele e ele renunciou a querer processar para ganhar dinheiro. Então, fingerismo vira tipo um modo de dizer, o cara é fingerista, não sei o que, o cara é otário, o cara é igual o Bill Finger. Então imagina bem como é a situação do Bill. Porque em vida realmente o Bill, por algum motivo pessoal dele, ele nunca quis bater de frente com o Bob. É tanto que os fãs que o entrevistaram em 1965 iam soltar uma coluna contra o Bob Kane, falando que o Bill era o verdadeiro criador. O Bill manda uma carta pro Bob dizendo que isso não vai acontecer, que tá tudo bem, que ele não vai perder os direitos, que é só um pequeno incômodo que ele vai resolver. Aí você nota, de algum modo o Bill tinha, eu acho, na minha opinião, isso daí é uma opinião minha, que o Bill devia pro Bob a saída dele da loja de sapatos. Porque se o Bob não tivesse convidado ele para ser o roteirista que ele foi, ele não teria vivido essa vida de roteirista de quadrinhos, de cinema, de rádio, de televisão. Então, é meio que mesmo o Bob sendo um cara muito sacana com ele, mas o Finger não queria ser sacana com o Bob. Ele, um agradecimento pelo resto da vida dele, né? De não querer nunca tomar o personagem do Bob Kane ou colocar o nome dele no pé de igualdade igual do Bob, né? E ele morreu com 59 anos, né? Bem novo. É isso? Exatamente. Um mês antes de completar, porque ele completava em fevereiro 70 anos de idade. Do que ele morreu mesmo? Cara, ele morreu em circunstâncias estranhas. Na realidade, o Bill já tinha tido 3 ataques cardíacos nos anos 60. O quarto ataque cardíaco que ele deu foi justamente em 74. Esse de 18 de fevereiro de 74. Estranhamente, tem alguns fatos estranhos sobre a morte do Bill que é super interessante você revelar. Primeiramente, o Bill, 2 semanas antes dele falecer, ele tinha dado a chave para o Sinclair, que era um amigo dele. Ele, por algum motivo, ele deu uma cópia da chave do apartamento dele, que ficava um pouco acima, uns 3 andares acima do Sinclair, que era muito amigo dele. Ele deu uma chave pro cara. Segundo fato interessante é que no dia 18, mais ou menos, período 2 horas da tarde, a segunda esposa, que era a segunda ex-esposa dele, liga pro Bill. Pro Bill não, pro Sinclair. Falando assim, Sinclair, eu tô sentindo que alguma coisa aconteceu com o Bill. Cara, eu tô sentindo alguma coisa. O Sinclair vai lá no apartamento do Bill, 2 ou 3 andares acima do apartamento dele, e quando ele abre a porta, ele encontra o corpo do Bill Finger morto lá num sofá, com a televisão preto e branco ligada e com um ventilador de teto também ligado também. Aí o Bill chama a polícia, né? Tem que chamar a polícia, porque foi uma morte
é assim estranho, o cara foi encontrado morto dentro do hospital, né? É tanto que o Mark Nobelman me ajudou e me mandou o laudo cadavérico. Tem 8 páginas, eu li o laudo completamente, eu destrinchei o laudo cadavérico dele. Na realidade, foi uma morte realmente súbita, foi um ataque cardíaco que ele deu. Ele deve ter agonizado durante alguns minutos ou horas mesmo, né? Ele se deitou. É tanto que quando o Sinclair chega no apartamento, ele encontra o Bill no sofá com um lençol em cima da cabeça dele. Quando ele tira o lençol, ele vê que o Bill não tem, o corpo está frio e ele está completamente morto. O Bill é levado para o IML como um indigente, primeiramente. A polícia consegue descobrir que ele tem um filho chamado Fred, que trabalha em restaurante, né? É cozinheiro de restaurante. Chama o Fred para Nova York, ele estava em outro estado americano. Chegando lá, o Bill já tinha falado, mesmo sendo judeu, que no judaísmo é proibido essa questão de queimar o corpo, que ele queria ser cremado. A história que chega na DC Comics, na série da DC, das editoras de quadrinhos, é que o Bill foi enterrado como um indigente no cemitério de indigentes em Nova York. Mas, na realidade, não foi enterrado nunca. Ele foi cremado. As cinzas do Bill Finger foram levadas até uma praia pelo próprio Fred Finger, que fez um símbolo do Batman na areia e colocou as cinzas dele lá para voar e para o mar também levar as cinzas do Bill Finger. E assim acaba a vida do Bill Finger. E depois disso aí o Fred, como eu falei anteriormente, o Fred ele vai tentar fazer uma luta para o reconhecimento do Bill do pai como co-criador do Batman, né? Ele ainda tinha alguma relação com o Bob Kane? Ainda conversava com ele? A relação deles acabou em 44. 44 acabou-se de uma vez. O Bob tinha formado duas equipes fantasma, sempre com o Bill participando. Como o Bill se entregou à editora, né? Fez parte da editora, da National. Aí o Bill meio que descolou. É porque, na realidade, o Bob só teve amizade com o Bill de 38 a 39. 40, eles já não eram tão amigos. O Bob, tanto que o Jerry Robson, que foi o criador do Coringa e o criador do Robin, ele, nas memórias dele, fala uma coisa que é factual. O Bob chegava para a equipe, mas ele não se sentia equipe, se sentia chefe. Aquelas pessoas estavam sendo pagas para fazer um trabalho para ele. E a pessoa que menos ele era amigo, ou digamos, tinha uma relação de amizade, era o Bill Finger. A pessoa que ele tinha menos. E isso, o Jerry Robson fala que deve ser por volta de 1941 ou 42. Acho que 44 acaba tudo, porque 44 o Bill não conseguiu servir na Segunda Guerra Mundial, o Bill ficou escrevendo, o Bob vai para a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, mais ou menos em 1945, mas em 44 parece que o Bob já volta e eles já perdem a amizade completamente. Ou seja, eu acho que nunca existiu um senso de amizade entre os dois. Se existiu, foi 38 ou 39. 40 em diante, eles eram... O cara era o chefe e o outro empregado, mais ou menos, né? Eu entrevistei o Steve Englehart um tempo atrás. Eu perguntei a diferença, né? Perguntei para ele a diferença de trabalhar na Marvel e na DC. Ele disse que trabalhar na DC é horrível, que não reconhecem seu talento, que não pagam royalties. A gente sempre lembra da história do Siegel e do Shuster, que tiveram que batalhar muito para ter os créditos sobre o Superman. Mas o Bob Kane, a gente sempre via ele lá como um cara que ganhava dinheiro com o Batman, ele estava sempre envolvido nos filmes, nas séries. Por que parece que ele teve um tratamento diferente do Siegel e do Shuster? Ele ganhava mesmo uma grana, recebia royalties? O Bob tinha assinado o mesmo contrato que o Joe Shuster e o Jerry Siegel assinaram. Mesmo contrato. Era um contrato que dava direito de royalties ou de qualquer tipo de licenciamento de produtos de 39 a 49. Mas o que aconteceu? Em 1945, mais ou menos, foi 1945, eles refizeram o contrato. Porque o Bob
sabia que ia perder o Batman. O Bob enxergou em 44 para 45 que o Batman dava muita grana, gerava muito dinheiro. Ele enxergou isso. Aí ele foi procurar um tio dele, safado, porque o pai tinha morrido, o pai tinha falecido em 44. E o tio, que era, acho que era tio, o par de mãe dele, ou par de pai, eu não me lembro, não sei bem dizer, ele procurou esse tio, que era advogado. Aí o tio disse assim, ele falou pro tio, eles querem me roubar o Batman. Eu fiz aquele mesmo contrato porcaria que o Jerry Siegel e o Joe Shuster fizeram. Sabe o que ele fez? O tio disse, vamos resolver isso, garoto, comigo agora. Foram na sede da National e falaram só desse jeito assim. Meu filho, o menino, o garoto aqui era menor de idade quando assinou o contrato em 39. Vocês têm que refazer. Se vocês não refizerem o contrato com o garoto, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão perder o Batman vai ficar no limbo. Nem vai ser da editora e nem vai ser do meu sobrinho aqui. Aí o que aconteceu? Aqueles mafiosos, né? Porque vamos ser sinceros, todo mundo que fez a National lá nos anos 30, anos 40, eram todos mafiosos. Todas pessoas que faziam contratos que só beneficiavam a eles próprios, tanto que o contador se tornou dono da National nos anos 60, né? E o dono da National era um cara que fazia contrabando de papéis para colar em bebidas alcoólicas durante a lei seca, né, americana. Ou seja, todo mundo envolvido altamente em pornografia também, envolvido em coisas erradíssimas, coisas assim que você não deve nem mencionar. Aí o que aconteceu? O Bob fez um segundo contrato. Só porque esse segundo contrato, de 45, foi rasgado de 39, que era semelhante aos dos criadores do Superman, e foi feito um que ele tinha plenos poderes sobre a criação de história. Ou seja, o Bob tinha tipo um estúdio, que ele nunca teve estúdio, mas ele contratava pessoas para fazer o trabalho do Batman, das revistas do Batman e Detective Comics, e entregava para DC Comics. E qualquer tipo de produto, qualquer tipo de filme, ou qualquer tipo de produto audiovisual, rádio ou jornal, o Bob ganhava uma porcentagem muito grande em cima do valor que foi estipulado ou do valor que era gerado por esse tipo de produção. Então o Bob meio que deu uma rasteira na National. Por isso, já os meninos do Superman, bobamente, ou por algum motivo que eu não sei, porque eles já estavam trabalhando desde 35 com a National, eles cometeram o erro de assinar 2 contratos. Um contrato passava todo o Superman para a National. O segundo contrato dizia que eles só tinham poder sobre o Superman durante 10 anos, 38 e 48. Eu acho que é aquela questão. O Bob Kane era raposa velha. O Bob Kane era um cara esperto, tinha tino para negócios. Eu não sei se o Bill Finger teria tanto assim, teria essa questão mais comercial tão forte, porque o Bill era meio, como eu disse, meio desequilibrado em gastos de dinheiro, né? Ele conseguiu levar os mafiosos na lábia, então. Foi, ele não tinha, quando ele assinou o contrato, ele estava com 22 anos, 23, ele é um ano mais novo que o Bill, o Bob. Ele foi lábia. Cara, eu acho que o tio era tão cara de pau que ele chegou aí, conseguiu convencer os mafiosos lá, cara, o garoto era menor de idade, então ou vocês fazem um novo contrato com o garoto, ou vocês perdem. Mas, cara, é aquela questão, ou você é mais malandro que os malandros, ou você não se dá bem. E aquela década, chamada Era de Ouro dos Quadrinhos, só tem malandro. O Fox, dono daquela editora. O próprio Eisner fala na biografia dele, na biografia do Eisner, fala que era só demônios ali. Todo mundo ali atrás deles, todo mundo querendo explorar, né? E o Eisner sempre ficou na dele, né? Tentou se manter. Ou você era leão ali, ou você morria naquela cova, né? Hoje a gente vê o Bob Kane como um sacana e o Bill Finger como um coitado que foi, né, ludibriado. Mas além do que você já contou,
teve outras sacanagens que o Kane fez com o Finger para impedir dele ter algum crédito sobre o Batman? Cara, eu acho que 3 grandes sacanagens, 2 durante a vida do Finger, né, no caso de não ter dado realmente, reconhecendo ele como co-criador, para ficar só com dinheiro, nos anos 40 e em diante, e nos anos 60, quando o Bill foi chamado, o Sinclair chamou ele para fazer um roteiro do Batman 66, o Bob Kane meteu o maior dele. Ele não queria que o roteiro fosse filmado. Ele impediu de todo jeito. Até o Bill Finger mandou uma carta para ele, telefonou para o Bob Kane para ele fazer com que deixasse rolar, né? Realmente a história em 2 partes que ele fez para o Batman 66. Ele e o Sinclair. É tanto que foi uma briga tão grande, assim, uma briga não, foi meio com uma desavença, mas depois o Bob tacou para o advogado dele, o advogado já quietou a história e falou assim, não, cara, não pode deixar o Bill fazer isso daí. E depois, no Batman and Me, Batman e Eu, né, aquele Batman e Eu, que é a autobiografia do Bob, a sacanagem de, pela segunda vez, não dar autoria o Bill do Batman, novamente. Ele falou que o amigo dele, o Bill Finger, muito amigo, uma pessoa muito benquista por ele, que morreu há 14 anos atrás, que deveria figurar lá como alguma coisa do Batman, mas não como criador. Até a Jeanette Kahn, né, que foi editora-chefe da primeira editora-chefe mulher da DC Comics, quando o Bob morreu, ela pegou muitas coisas lá do livro do Bob Kane, do Batman and Me, e ela falou assim, Bob, mas o Bill só ajudou. Aí ficou aquela história, né? O Bill só ajudou. O Bill só ajudou. Eu acho que o Bob pregou essa história tão bem feita que no dia que o Bill Finger foi realmente dito, o cara realmente criou, muita gente não acreditava. Muitos fãs de Batman, né, mais enraizados no que o Bob falava, não acreditaram que o Bill tinha criado o Batman com o Bob Kane, né? O que tem de diferente no seu livro e em outros que já contaram a história de Bill Finger e Bob Kane? Cara, é assim, no livro, né, quando eu escrevi, estava pesquisando sobre o livro, eu descobri que tantas coisas, porque eu quis fazer no meu livro, diferente de outros livros, um perfil psicológico e social do Bill Finger e do Bob Kane. Não queria estereotipar ele, o Bob como o cara mau caráter, o Bill como o cara que foi destruído pelo Bob Kane. Mas eu queria buscar certas coisas pessoais de cada um dos dois, porque os dois tinham focos na vida. O foco do Bill era mais aquela questão, ser reconhecido como um cara que trabalha no meio dos comics. Isso daí sempre foi a questão dele. O Bob, pelo contrário, queria fama e fortuna, sempre procurou. Tanto que quando você volta lá para 1934, 33, 34, o cara vai fazer um curso com os irmãos Fleischer, que é aqueles criadores daquele desenho animado Superman. Sabe para quê? E o curso era a peso de ouro. O pai dele pagou, porque o pai dele tinha dinheiro, o pai dele trabalhava na imprensa americana e era um profissional muito exigido, que ganhava muito bem. O Bob nunca foi um cara pobre, tanto que aos 8 anos de idade, tem uma foto do meu livro, ele com um carro, isso com 8 anos de idade, em 1923. Se você for pegar a situação do Bill, com a mesma idade, o Bill estava querendo trabalhar para dar de comer para a família ainda. E o meu livro ele traz muito essa vida antes dos dois se encontrarem. Como é que os dois viveram a vida? Tipo, um nasceu em Denver, por exemplo, muita gente acha que o Bill Finger nasceu em Nova York, ele nasceu em Denver, que o pai dele se mudou. Então, ele tem um capítulo especial só sobre a vida do pai e da mãe do Bill Finger e só sobre o pai e a mãe do Bob Kane. Como foi toda a trajetória antes do encontro. Eu acho que nós falamos, eu que sou um biógrafo, nós falamos de seres humanos, eles são falhos, eles têm os seus momentos de falha. Eu acho que quando você faz uma biografia, que você não deixa o personagem falar por si, eu acho que o grande mérito da minha biografia dupla, do Bill e do Bob, é essa, do Bill e do Bob. Eu deixo eles se mostrarem.
Mas fizeram coisa errada? Fizeram. Cada um dos dois fizeram. Bill Finger não era um cara tão bom como todo mundo fala. Dois pontos assim que eu tenho que ressaltar. A primeira separação dele é por traição. Ele traiu a mulher dele. A segunda coisa, em 1961, o pai dele morreu. Adivinha? A segunda esposa pergunta para ele: Bill, tu não vai visitar o teu pai, não? Ele era brigado com o pai desde 39. A irmã dele, que morreu com 90 e poucos anos de idade, não quis dar entrevista para o Mark Nobel porque odiava o Bill Finger. O Bill Finger é odiado pela minha irmã. A minha irmã dele odiava ele, porque o Bill sempre se separou dessa família dele. Então, o Bill tem essas coisas, mas o que eu estou dizendo, ele era um mau cara? Não era um mau cara, nunca foi um mau caráter, mas era uma pessoa que tinha certos tipos de procedimento na vida que tem que ser mostrado no livro, né? Por exemplo, a história que corre solta na DC Comics até hoje é que a morte aquela história da criação do Batman, como o Batman se originou, o pai e a mãe foram mortos, é porque o Bill escreveu aquela história. Dizem que ele interiorizava, mesmo o pai estando vivo, que o pai tinha morrido, que a mãe dele tinha desaparecido. Ou seja, ele meio que colocou o que ele pensava da vida dele, sem pai nem mãe, e colocou naquela história de origem do Batman. Aí você vê bem, né? É um ser humano meio normal, mas que as pessoas meio que disseram: o Bob destruiu a vida dele. Cara, eu acho que o Bill Finger tinha um inimigo. O maior inimigo do Bill Finger era ele mesmo. Sempre foi ele mesmo. Por algum motivo, ele se auto-sabotou durante quase a vida inteira. Achei muito legal você ter dito isso, porque a gente lê tanta biografia por aí em que você percebe que o autor já tem, né, o juízo de valor dele na cabeça antes de fazer a pesquisa, e você buscou a humanidade dos caras, os defeitos e virtudes dos dois, nada de, né, maniqueísmo de esse é o bonzinho, esse é o vilão. Fiquei mais empolgado ainda em ler o seu livro do que eu já estava. Quem quiser adquirir ou apoiar o livro, faz como? Pronto, o livro está no Catarse, né? É só você ir lá na plataforma Catarse e colocar Bill e Bob lá na procura. Aí você vai encontrar o livro lá para vender. A gente não. A nossa recompensa é assim, por exemplo, se você comprar 2 livros, você paga menos que 1 livro, né? No caso. É porque o livro, ele em si já é um grande feito, porque eu pesquisei durante 6 anos e eu acho que eu li as outras biografias de Bill Finger, falei com o biógrafo de Bill Finger que deu a bênção, né, do meu livro, o Mark Nobel meio que deu a bênção do livro, e eu disse para o Mark assim, que é uma coisa que eu sempre tenho que frisar. Eu estou fazendo um livro sobre a vida de 2 caras que, por algum motivo que ninguém vai saber, só eles 2 sabiam, se encontraram numa noite em 1938, um ano depois criaram um mito. Que eles nem sabiam que tinham criado um mito. Por isso que o livro, ele é especificamente... Muitos americanos, muitos ingleses, né, que eu coloquei também em outros canais dos Estados Unidos, da Inglaterra, perguntaram quando o livro vai sair lá em inglês, né? Eu falei que eu não sei como, não sei. Mas eu fiz questão de traduzir todas as cartas, de traduzir todos os documentos, tá todo em português, ele não tem, assim, absolutamente nada, assim, tem em inglês algumas coisas, mas pouquíssimas coisas, e é um livro para todos, porque é a vida de 2 filhos de judeus que conseguiram, de algum jeito, criar algo que superou eles próprios, né? Eles já faleceram, cada um em seu devido. E a campanha, ela é sobre isso. A campanha do livro é para você adotar essa história, querer ler essa história. Eu escrevi anteriormente A Noite em que a Marvel Fez o Mundo Chorar. Foi uma campanha vencedora pela Noir, né? E foi sobre a morte da namorada do Homem-Aranha. E eu digo assim, se quem gostou da morte da namorada do Homem-Aranha, gostou muito do livro, cara, vocês vão ficar fascinados em conhecer o Bill e Bob do avesso.
É toda a vida dos caras, é assim, é um livro muito minucioso, eles falando frases, são entrevistas, cartas, documentos, tudo bem documentado, e sempre em função do que eles viviam na época que eles viveram, né? Pô, demais. Pessoal, vou deixar o link do Catarse para vocês saberem mais sobre o livro Bill e Bob aqui na descrição do vídeo. Eduardo, muito obrigado, cara. Sucesso aí com o livro. Valeu, Rafael. Pessoal, quer ter mais destaque aqui como for do canal? Entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição que eu te dou mais detalhes. Essa galera aqui ganhou histórias em quadrinhos, tem um grupo exclusivo para trocar ideia comigo, recebe os vídeos com antecedência. É muita vantagem para quem realmente acompanha aqui o HQ. Vai lá e vira membro. Por hoje é só, nas próximas semanas... Semana que vem tem uma estreia, na verdade uma reestreia, né? Vai voltar o Formações para uma última temporada que se chama Autores, e na estreia tem John Byrne. Então a gente vai voltar para mostrar a trajetória de grandes artistas de quadrinhos, e na estreia o que eu gosto mais, que é o John Byrne, todos os heróis que ele desenhou e escreveu na Marvel e DC até o ano 2000. Depois tem a Epic Collection do Demolidor, a saga dos X-Men, preview das edições 28, 29 e 30, e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Coringa Delírio a 2. Até lá!